Que alegria estar de volta! Estamos no mês tão especial, mês das mulheres, e por isso a gente, eu não tenho nem palavras para agradecer, né, a nossa entrevistada, a nossa convidada de hoje, porque ela representa, eu poderia dizer, a mulher brasileira, né? Camila Novaes, é um prazer estar com você. Seja bem-vinda ao Estúdio Mafre. Obrigada, Tatiana. Estou muito feliz de estar aqui com você. Obrigada. Gente, antes de mais nada, eu vou fazer as devidas apresentações, né? Então, a Camila Novaes, ela é diretora de marketing e líder do Comitê de Inclusão e Diversidade da Visa aqui no Brasil. Já foi membro do Conselho do Grupo Publicitários Negros e Rede de Profissionais Negros e é uma das grandes homenageadas do Women to Watch 2022, um prêmio fabuloso, produzido e organizado pelo Meio Mensagem e realmente reconhece as mulheres de comunicação e marketing que fazem a diferença. Camila, me fale quem é a questionadora Camila. Uma boa pergunta essa, Tatiana. Quando eu estava na sexta, não me lembro se sexta ou sétima série, tinha uma prova de história e eu lembro dessa cena, por isso que eu tô contando, porque ela parece que ela é presente até hoje. E tinha que estudar para a prova, e aí tinha pergunta e resposta, e eu fui falar com o professor e falei, mas professor, como é que vai ser a prova, né? O tema, o que a gente precisa se preparar como? E aí ele virou e falou assim, só decora. E aí eu parei, travei, e fiquei, mas faz sentido isso? Porque eu não acho que faz sentido decorar para passar na prova, né? Eu gostaria de entender, eu gostaria de saber o porquê. E eu conto essa história porque isso diz muito sobre a Camila, né? Quem sou eu? Então, eu sou, de fato, uma pessoa muito questionadora. Essa história, acho que ela conta um pouco disso, né? De quem sou eu. E essa pessoa questionadora, quando fez colégio técnico, né? Eu estudei na Escola Técnica Federal de São Paulo. Eu queria ser engenheira. E aí, lá pro segundo, terceiro ano, eu falei, não é nada disso, mas eu vou terminar. Porque aí também tem essa coisa de começar e terminar, porque pelo menos eu vou ter um diploma, se acontecer alguma coisa, eu já tenho o técnico para poder ir pro mercado. Então, eu já pensava muito dessa forma. E aí, o que foi importante de ter estudado na Escola Técnica Federal de São Paulo, além dos amigos, além de toda a formação que eu tive de escola para a vida ali dentro da Federal, é que eu entendi que eu não queria ir para exatas. E aí, na época, tinha os guias de estudante, e eu fui lá olhar exatas, humanas, biológicas. Aí fui para humanas. E lá, olhando as profissões, eu vi relações internacionais, letras e relações públicas. E aí a Camila questionadora foi até algumas universidades conversar com os coordenadores de curso. Eu fico dando risada disso hoje, né? Com o quê? 20 Bem anos? Coxinha, né? Eu tinha... Isso foi com 18, 19, Uau. Mais ou menos. Porque eu fiz 4 anos de colégio técnico, foi mais ou menos nessa época isso. Eu entrei com 20. E aí eu conversei com alguns coordenadores de curso e entendi que era relações públicas. A Camila questionadora também falou, eu quero entrar numa universidade pública. Eu tinha colocado isso como uma meta para mim. E aí deu certo. Então, eu estudei na Unesp, me formei em Relações Públicas, depois eu fiz uma pós em Administração e Organização de Eventos. E hoje eu estou cursando um MBA executivo, voltado para negócios, para fazer muito do que a gente vai conversar aqui, que é conectar inclusão, diversidade, impacto social, negócios, né? Como que a gente conta essa história toda de uma única forma. Puxa vida, hein? Então, ser questionadora te trouxe até aqui, né? Sim. E te deixa muito conectado ao teu propósito, porque você questiona mesmo, né? A forma como as coisas acontecem. É muito interessante que a gente lê sobre você, sobre a sua trajetória, né? E, primeiramente, você começou a participar do grupo de publicitários negros e, mais tarde, você acabou sendo também a voz da inclusão na Visa. Como que você usa, né? Como que você usa o teu trabalho, a sua representação para esses temas de diversidade?
Eu entrei na Visa em 2016, abril de 2016, como gerente de marketing. E na época, eu tinha começado um trabalho na rede de profissionais negros. A rede foi lançada em 2017 e começou basicamente com alguns networks e encontros com empresa. No final de 2017, eles me convidaram para fazer parte do comitê. Eu aceitei, eu ia em todos os eventos, então também foi muito interessante isso, porque era um momento de encontro com profissionais negros que estavam no mercado corporativo. Eu nunca tinha vivenciado isso na minha carreira. Eu já tinha mais de 10 anos na carreira, mas um encontro com pessoas negras dentro do mercado, eu nunca tinha vivenciado isso. Então eu adorava participar dos encontros, e aí eles me convidaram para fazer parte do comitê. E eu fiquei na rede de profissionais negros por mais ou menos 2 anos. Foram 2 anos ali na rede de profissionais negros, trabalhando basicamente 3 frentes que a rede tinha. A parte de network, que eram os happy hours, os encontros, para a construção de rede. A gente sabe o quanto isso é importante na nossa trajetória profissional. Também tinham a parte de treinamentos e desenvolvimentos, que era o pilar que eu tocava mais a fundo ali dentro da rede de profissionais negros, que era de fato falar sobre temas e trazer assuntos do mercado para os profissionais negros em parceria com empresas. Então a gente fez Google, Microsoft, Visa, Ernst Young, a gente falou de futuro do trabalho, a gente falou sobre o mercado profissional, sobre saúde mental. Então teve diversos temas sobre segurança cibernética, foram diversos temas. Teve um workshop de LinkedIn na Bloomberg, eles têm uma sala enorme lá com vários computadores, e a gente fez um workshop com RH. Então, como melhorar seu perfil, como você coloca a sua imagem, o que você conta. Então, tudo isso era um trabalho que a gente fazia dentro da rede. E o último pilar, que é um pilar que eu sou apaixonada até hoje, eram as mentorias. Então, a gente construiu um programa de mentoria dentro da rede de profissionais negros. O piloto foram pessoas negras mentorando pessoas negras, e no segundo a gente abriu para executivos e executivas mentorarem pessoas negras da rede de profissionais negros. Fiquei 2 anos na rede e fui para o Publicitários Negros. Eu senti o chamado de olhar mais a fundo para o mercado de comunicação e propaganda e publicidade, que é a minha área, né, de formação. Sou formada em relações públicas, trabalho no marketing desde o início da minha carreira, ali 2099, por ali. E no Publicitários Negros o trabalho era muito parecido com o da rede, mas com esse recorte para o mercado publicitário. Teve um determinado momento que eu equilibrava os pratinhos. Então, tinha todo o meu trabalho de gerente de marketing dentro da Visa, e também o trabalho tanto na rede como nos Publicitários Negros. E aí, teve um dia que o Rodrigo Boquico, que é o meu gestor, ele falou: por que você não faz o trabalho que você faz lá, aqui dentro? Além de incentivar, ele falou: quero aqui também. É isso. E aí eu parei assim e pensei, sabe aquelas mensagens que a gente recebe que conecta tudo, né? E aí eu falei, realmente. E já existia uma frente de diversidade e inclusão na Visa, tem uma vice-presidência, né, no headquarter, que fica em São Francisco, falando daquela época, mas até hoje, né, a gente tem uma vice-presidência global e depois a quebra por regiões. Então, me conectei com um time de diversidade, fui super bem recebida, já tinha um trabalho América Latina e a gente começou a olhar mais a fundo o Brasil. E muito do que eu aprendi ali na rede de profissionais negros, eu trouxe para dentro do trabalho da Visa. E uma das coisas que a gente via muito dentro de todas as conversas com todas as empresas sobre diversidade e inclusão você tem que ter o endosso do presidente ou da presidente. Quem tem que ser o porta-voz, quem tem que ser o embaixador de diversidade é o executivo, a executiva que lidera aquela empresa. Então, eu levei alguns dados da McKinsey, mostrando os números e a importância de diversidade e inclusão, muito para embasar a defesa. Já existiam algumas pessoas dentro da Visa querendo construir o comitê, então a coisa aconteceu.
de forma orgânica e, óbvio, foi super bem recebida e a gente criou o Comitê de Diversidade aqui no Brasil. Ele existe desde 2019. Olha, e como que vocês trabalham na Visa em relação ao tema, né? Se você pudesse citar algumas das atividades, algumas frentes que vocês têm. Além do endosso do presidente, então a gente começou com a chamada, convidando todos os colaboradores, ele, que era o presidente na época, fazendo o convite para todos os colaboradores fazerem parte do comitê. A gente entendeu que no Brasil fazia sentido a gente iniciar com 5 pilares, existem 11 no mundo, quando a gente fala de comitê de diversidade, a gente chama de grupos de afinidade, é o IRD, na Visa são 11, então tem latinos, vietnamitas, então dependendo do lugar que você está no mundo, é o grupo que você traz. A gente começou com 5, abrimos para a empresa, e a gente teve uma quantidade enorme de colaboradores. Hoje, né? Isso em 2019, mas o cenário ele é basicamente o mesmo. A gente tem mais de 10% dos colaboradores fazendo parte do Comitê de Inclusão e Diversidade da Visa. E aí, passando esse chamado... É um percentual impressionante. Sim, tem bastante colaborador. A gente tem colaborador de quase todas as áreas participando do comitê. E aí o ponto de partida para o desenho da estratégia, que também foi algo que eu aprendi muito trabalhando nos 2 coletivos, foi a pesquisa. Então a gente começou com um censo. Qual que é a percepção, qual que é o entendimento de diversidade e inclusão dos colaboradores da Visa do Brasil? Então desse resultado a gente traçou todas as estratégias e a nossa pauta de inclusão e diversidade. Isso muito conectado também com a diretriz que a gente recebia e recebe do time global. E, basicamente, o nosso trabalho passa pela parte de letramento, então toda a parte educacional, e a analogia que eu gosto de fazer quando fala de diversidade e inclusão, que é como se fosse uma construção de uma casa. Então, você compra um terreno, aí você precisa limpar o terreno, aí você começa a colocar as fundações e você sobe uma laje, 2, aí depende do tamanho da casa. Então, o nosso trabalho foi muito, muito pautado nesse sentido, porque falar de diversidade e inclusão é transformação cultural. Né? Então, você passa por uma transformação dentro da companhia, porque você traz à luz o tema, você fala sobre esse debate, tem uma questão pessoal envolvida, porque todos nós somos a diversidade do Brasil. Então, todo mundo está diretamente envolvido com o tema de diversidade e inclusão. Então, você traz esse assunto para dentro da empresa, você abre o espaço para falar sobre o assunto, também colabora para essa jornada de inclusão e diversidade. Então, a gente trabalhou muito no começo a parte educacional, falando sobre racismo, falando sobre equidade de gênero, pessoas com deficiências visíveis e invisíveis, comunidade LGBTQIAP+. Então, a gente foi passando por todos os assuntos, trazendo parentalidade, diversos temas, para ir para uma etapa com um olhar mais voltado para a inclusão. Então, o educacional, como a gente diz no marketing, tá tirando o always on, né? Always on. Quem ouve a gente aqui do marketing sabe, é você manter a sua marca presente o tempo todo no mercado, na mídia. Então, eu falo que, a gente fala lá no comitê que a parte educacional é o always on. Então, você tem sempre falar sobre o educacional. O ano passado, no mês de março, a gente falou muito sobre maternidade, executivas, a gente trouxe executivas parceiras da Visa, de bancos parceiros da Visa, para falar sobre maternidade. Terminando o talk, que foi ótimo, a gente falou, foi muito legal ter falado sobre isso, e a não maternidade. Então, você sempre tem assuntos que você tem que trazer as diferentes perspectivas. Olhar muito para dentro de casa. Então, esse ano a gente fez uma votação, a gente perguntou para a empresa quem são as mulheres que vocês entendem que são referências aqui dentro. E a gente vai ter 2 executivas falando com todos os colaboradores e contando um pouco da trajetória delas. Então, a gente mescla muito com isso.
trazendo gente de dentro, trazendo pessoas do mercado para contar um pouco das suas perspectivas de trajetória, de carreira e também pessoais. Então, da parte do letramento, a gente foi para a parte de inclusão, e aí a inclusão você tem tanto para dentro quanto para fora. Então, para fora, a gente tem alguns projetos, como uma parceria com a Rede Mulher Empreendedora. A gente fez por 3 anos um programa com a RME, o Elas Prosperam, olhando para mulheres. O primeiro ano foi um programa totalmente voltado para mulheres, e as últimas edições a gente fez voltado para mulheres negras, pensando também na perspectiva de inclusão e diversidade. E assim vai a nossa trajetória, né? Temos um programa de bolsas com a Fundação Getúlio Vargas, olhando para alunos negros, alunos e alunas negras. A gente fez um programa de estágio 100% voltado para profissionais negros. Então, eu falo que a diversidade está para dentro e está para fora, porque a gente tem a inclusão dentro de casa e para fora também, com as pautas de inclusão para pessoas trans, mulheres negras, comunidade LGBTQIAP+, pessoas com deficiência visíveis e invisíveis, mulheres, e assim vai. Uau, que programa consistente, considerando que ele tem 4 anos, né? Ele já avançou, adorei a analogia da casa, né? E essa casa, ela não tem fim também, né? Você está construindo uma casa que ela é infinita, né? É isso mesmo. A gente tem muita gente ouvindo aqui, a gente representa 2 grandes potências, né? Aí, me pergunto, se você pudesse nos dar dicas para o pequeno empresário que tem aí os seus 5 funcionários, que sejam 10 ou 30, né? Como que ele pode praticar, né, essas iniciativas dentro de casa, sem uma big estrutura? Tem Quando a gente pensa em diversidade e inclusão, existe um ponto de partida. E qual que é esse ponto de partida, né? É a fotografia da realidade brasileira. Então, quando a gente olha para o censo, a gente vai ter um censo fresquinho aí já, né? Terminaram de fechar todas as pesquisas, mas o último censo que a gente tem diz o quê? Que metade da população é negra, que metade da população somos nós mulheres, a gente tem 24% da população são pessoas com deficiências visíveis e invisíveis, 7% são graves. Então, a gente já começa daí a olhar a ponto de partida. Então, tanto classe social, como gênero, como raça, fazem parte desse espectro de diversidade e inclusão, e muitos outros. Eu diria que esse é o ponto de partida. Então, quando você olha para o seu time, quando você olha para a sua equipe, quanto ela representa a realidade do Brasil? Então, esse é o primeiro. É a pesquisa aí mais fácil, inclusive. Você está com um time menor, você né? Você tem mulher, você Sim. tem... Qual que é a diversidade do seu time? Então, a gente começa por aí. Separar um tempo para falar sobre os assuntos. É importante por quê? Porque, pensando aqui no universo dos corretores e das corretoras, né? Quem é o público? Né? Existe um público, né, que consome, enfim, e que usa os seguros. É importante você entender quem é o seu público. Então, toda vez que a gente vai que a gente pensa numa estratégia de venda, quando a gente pensa na forma de falar sobre determinado produto, você tem que olhar para o seu público, né? E quem é esse público? De novo, a gente vai para a realidade brasileira. Então, você entendendo o seu público, você começa a falar sobre esse tema e você traz isso à tona. Eu diria que em grupos pequenos é super importante a gente olhar o que está acontecendo no mundo, falar sobre as pautas de diversidade e inclusão, falar sobre sustentabilidade, falar sobre responsabilidade social, o ESG, que a gente tem falado bastante, entender o quão dessas pautas estão conectadas com a empresa e como é que você traz isso, como é que você fala dessas pautas com o discurso, né? A gente vive no mundo, a gente vive em sociedade, a gente é relacional. Se preocupar com o meio ambiente, se preocupar com o mundo que é a nossa casa, a gente tem a nossa casa, mas o mundo é a nossa casa. É algo que está muito conectado com o tema de inclusão, diversidade, sustentabilidade, enfim, a pauta de ESG. Então, eu falo isso porque para a gente desmistificar.
Porque muitas vezes a gente pensa, diversidade e inclusão, e teoricamente, ou acha que é um assunto que está totalmente distante Sim. da nossa realidade. Não, nós somos plurais. E é do nosso pensamento, da forma como indivíduo e das perspectivas que a gente tem, é que saem, enfim, as grandes ideias, as grandes inovações e o nosso convívio social. Desmistificou maravilhosamente bem, e na tua fala fica tão leve, né, e tão simples, né, eu olhar para o outro, né, eu começo a praticar as questões de sustentabilidade, e aí pegando uma carona em toda a sua narrativa, né, por que sustentabilidade ela está conectada com inovação e com sucesso nos negócios? Porque quando eu penso em sustentabilidade, meu ponto de partida vai ser exatamente esse, né? Onde a gente vive. E como que a gente se conecta com isso. Então, meu ponto de partida, assim como em diversidade, a gente fala da fotografia da realidade brasileira, ponto de partida da sustentabilidade é o meio ambiente. O quão o nosso dia a dia, dentro de casa ou dentro das empresas, colabora para que a gente tenha um ambiente mais saudável, mais sustentável, né? A gente vê diversos dados sobre o impacto do meio ambiente, tudo que já vem acontecendo com relação a isso, e também, de novo, não está distante da nossa realidade. E quando a gente pensa em inovação, a gente normalmente pensa no consumidor ou no cliente como um centro. E aí, de novo, fazendo a conexão como quando a gente fala lá na ponta do nosso público-alvo, né? Que é o nosso cliente. Como a gente traz ele para o centro e pensa nesse público. E aí, quando você fala de diversidade, quando você fala de sustentabilidade, de novo, como que eu trago soluções, como é que eu trago produtos que atendam essa realidade que a gente tem vivendo, a gente tem que olhar para o meio ambiente. Não dá para a gente continuar agindo como se nada estivesse acontecendo. E eu só vou ser, de fato, entregar resultado com a diversidade que eu preciso. Eu só entendo, né, o cliente também com essa diversidade. Camila, como que você se sente representando, posso dizer, no país, né? Você representa a equidade, você tem um peso muito forte em relação ao teu trabalho, e você ganhou o ano passado, né, o Women to Watch, né, que é o prêmio consagrado, para quem não conhece, é o prêmio consagrado para as mulheres, né, da área de comunicação e marketing que fazem a diferença. Qual que é o peso, né, de Camila hoje no Brasil? Como você se sente com isso? A gente estava conversando um pouquinho antes sobre isso. Quando a gente pensa em inovação, e principalmente a gente que trabalha no marketing, a gente é muito provocador. Então, o fato de ser questionador, você começa a entender por que você está trabalhando no marketing também, né? Então, o fato de ser muito questionador e começar a trazer as pautas e fazer essas conexões faz muito parte dessa jornada de inovação. E quando eu olho para mim, eu sou uma mulher negra. Então, tô falando de 2 recortes aqui, tô falando de gênero e raça. E eu represento 50% da população brasileira. E desses 50% da população brasileira, pensando em classe, nós, mulheres negras, somos a maioria que está na base, que está à margem, né? Que vivencia muita desigualdade. E quando eu olho para a minha trajetória, eu nasci numa família de classe média, eu tive a oportunidade de estudar inglês, eu tive a oportunidade de fazer uma universidade pública, iniciei minha carreira dentro do mercado corporativo e até então sigo no mercado corporativo. Eu tenho muita consciência de que esse lugar que eu ocupo tem uma responsabilidade muito grande. Primeiro, de mostrar que isso faz parte da minha jornada como profissional, e que eu não quero ser a única nesses lugares. Então, tem um papel muito grande de inovação e principalmente de transformar, para que a gente veja a fotografia da realidade brasileira em todos os espaços, né? Para que a gente não viva em silos e em bolhas, porque a gente hoje ainda, infelizmente, vive dessa forma.
Eu adorei o nosso bate-papo. Queria que, se você pudesse, a gente concluir que tipo de dicas ou mensagem você poderia passar para as mulheres, né? Líderes ou não, que estão buscando um espaço no mercado, querem crescer. O que a Camila fez que tornou possível a sua voz ser ouvida? Construção de redes, e acho que a base para qualquer jornada dentro do mercado, independente do segmento que você vai trabalhar ou da área que você vai trabalhar. Estou usando o termo mercado aqui, mas isso vale para qualquer área, é você construir redes. E quando a gente fala de construir redes, isso eu aprendi com um professor na aula de MBA. O que é esse network? O que é o tal do network? Então, da mesma forma que eu falei da jornada de diversidade como a construção da casa, eu aprendi com esse professor que network é sobre ajudar. Porque normalmente a gente quer pedir ajuda. Sim. Mas a gente também tem que ajudar. É muito importante que a gente ajude. Então, exercício de escuta. Então, você ouvir a perspectiva do outro ou da outra sobre determinado assunto e você ajudar faz parte dessa construção de redes. Porque a gente trabalha em equipe, a gente trabalha em grupo, e toda essa construção da rede, ela parte exatamente daí. Então, a dica que eu dou, de fato, busque mentores, busque mentoras, peça ajuda, faça o exercício de escuta, peça e também ajude. Então, quando alguém te procurar pedindo ajuda, você ajuda. Se você não consegue ajudar, pode ser que você conheça alguém que possa, né? Mas tem que estar sempre muito atento e presente para que a gente consiga fazer parte dessa jornada de transformação e, de novo, ver a fotografia da realidade brasileira em todos os lugares, né? Que demais, gente. Vocês perceberam isso? Ter sucesso é ser generoso, é ajudar os outros, né? Que aula! Obrigada mais uma vez, Camila. Obrigada, viu? Obrigada. Se você gostou da nossa entrevista, não perca o próximo episódio com Denise Bueno. Sim, essa mulher é notável. Quem trabalha no mercado de seguros conhece o nome dela, é uma jornalista e, para quem já foi entrevistado por Denise Bueno, será a sua vingancinha, entendeu? Então, gente, não percam o próximo Estúdio Mafre já com vocês.